é especialista em comunicação há 8 anos, já treinou mais de 40 mil alunos pelo mundo inteiro e já fez mais de 10 milhões de reais na internet, transformando o complexo em simples, usando comunicação e seus vídeos virais. Idealizador de grandes eventos e movimentos que já alcançaram e impactaram a vida de milhões de pessoas. Vem pra cá, Felipe Alves! Palmas! Bem-vindo! Olá, gente, tudo bem? Tá funcionando aqui? Alô, 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 estão ouvindo? Tudo bem, gente? Estão comigo? Bate uma palma, então. 2. 3 palmas. Perfeito. E aí, gente, como vocês estão? Hoje, assim, ó, eu não sabia que eu tinha pouco tempo e eu me passo. Eu gosto muito de falar do que eu faço. Então, eu preparei um material aqui que realmente vai bugar a cabeça de vocês. Eu demorei muito para encontrar isso. Então, foram 6 anos de trabalho para chegar nesse material que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, se eu fosse vocês, anotaria tudo, tiraria foto, o que vocês puderem fazer. Antes de eu começar, eu queria saber, quem aqui produz conteúdo na internet? Ótimo, tá. Quem aqui está pensando em começar a produzir conteúdo na internet? Ótimo. Essa palestra é para vocês, cara, de verdade. Vocês vão aprender muito aqui. Quem aqui cuida de um bastidor e de um expert e está no off ali? Boa. Perfeito. Tá bom, vamos lá. Meu nome é Felipe Alves, eu sou especialista em relacionamento. Hoje eu ensino sobre desenvolvimento pessoal, comunicação. E para quem não sabe, eu vim das vendas. Eu nunca quis produzir conteúdo, essa é real. Quando eu falo isso, as pessoas ficam, como assim, Fezão? Você nunca quis? Gente, eu tinha vergonha. Eu não gostava de tirar foto, eu não gostava de aparecer. O pessoal falava para mim, Fez, você tem que produzir conteúdo. Eu falava, que conteúdo, cara? Eu não quero ser blogueirinho, eu não quero fazer isso. Meus amigos vão me zoar, eu sou da quebrada de São Paulo. Imagina, vendedor de shopping na época ainda. Eu não poderia falar para minha família que eu estava produzindo conteúdo. Era algo que para mim era muito vergonhoso. E depois acabou que meus pais perderam emprego. Eu fiquei numa situação muito difícil. Eu bancava minha faculdade, trabalhava já. E eu falei, cara, quer saber? Não é mais por questão de querer. É questão de necessidade. Então a água começou a bater na bunda. Desculpa o palavreado, mas a gente começou a se desesperar. E eu falei, eu vou ter que fazer isso aqui acontecer. E eu fiz. E eu vou te falar, rapaziada, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu sempre fui um cara muito obcecado. Quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu tinha 16 anos de idade. E eu sempre fui obcecado por jogo. Eu era muito nerd. E eu gostava de platinar jogo. Eu era aquele cara que eu gostava de encontrar padrões, tá? E tudo que eu fazia, eu ficava obcecado, eu entrava num hiperfoco e eu queria melhorar e ser o melhor daquela área. E isso me trouxe até onde eu estou hoje, com certeza. E quando eu comecei a trabalhar com vendas, não foi diferente. Eu via os vendedores que vendiam muito bem e eu gostava de observar os padrões que esses caras tinham e o que fazia esses caras venderem muito bem. Eu sempre ficava me perguntando, por que tem pessoas que entram em um ambiente, encantam e vendem e conseguem se diferenciar muito e outras pessoas não conseguem fazer o mesmo? Eu ficava obcecado por isso. E aí eu queria observar. Eu comecei a encontrar padrão de venda, comecei a encontrar padrão de tom de voz, linguagem corporal, e foi aí que a comunicação entrou na minha vida. Eu comecei na internet produzindo conteúdo de comunicação, ensinando as pessoas a se expressar melhor, a se comunicar melhor. E depois, hoje, eu falo muito sobre relacionamento e dinâmica de relacionamento, que foi a área que eu me encontrei e que estudo há mais de 7 anos já. O que eu vou mostrar para vocês aqui é um padrão viral. Inclusive, gente, eu tenho um negocinho para passar o slide? Acho que ninguém me entregou. Deixa eu até perguntar, eu não vou. Tem aí? Obrigado, viu? Não, imagina, que isso. Bom, hoje eu vou ensinar vocês a encantar, viralizar e criar uma comunidade obcecada por vocês e pelo produto de vocês, tá? Hoje eu vou ensinar vocês o padrão que dá certo. Eu trouxe uma frase aqui muito interessante. A mente humana é um caos de informações, principalmente hoje em dia na internet, com tanto de informação que a gente tem. No meio desse barulho, a gente só lembra de quem faz a gente sentir algo forte. Não importa se é raiva, não importa se é felicidade, não importa se é tristeza. Provavelmente você já viu alguém na internet que você não gosta daquela pessoa, mas aquela pessoa vive aparecendo para você. É aquela história, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. É óbvio que eu não quero que vocês criem uma comunidade ou algo relacionado
a hater e que traga haters para a audiência de vocês, mas eu sempre fui da opinião que, cara, não importa que tipo de emoção você gera. O que importa é gerar a emoção, tá? Então, você só vai encantar se você gera a emoção certa na pessoa. E é isso que importa. Seduzir, conquistar e viralizar não são truques, são padrões. Eu disse para vocês que eu sou obcecado e viciado em encontrar padrões e hoje a minha missão é mostrar esses padrões que funcionam para vocês, tá? Primeiro vamos falar que existe um padrão para você encantar, existe um padrão para você viralizar e existe um padrão para você transformar seguidores em pessoas obcecadas pela tua comunidade. E isso é muito importante vocês fazerem na internet, principalmente hoje. Não basta só você produzir conteúdo e ser bom. Você tem que ter a habilidade de encantar e conseguir, sabe, captar a emoção das pessoas e gerar uma emoção positiva para que você seja lembrado de forma positiva. E por que você deve encantar as pessoas? Primeiro, encantar é o primeiro passo para você criar conexão com a pessoa antes de você vender qualquer coisa. Antes de você vender uma ideia, antes de você viralizar, antes de você gerar emoção. O encantamento, para mim, é uma arte maravilhosa. Poucas pessoas falam sobre isso na internet e eu nunca entendi. Porque, se você for perceber, até a venda é assim. Você está na busca do sim da pessoa. Quando você conquista uma pessoa e vai para um primeiro encontro, você está na busca do sim daquela pessoa. Você quer encantar ela e ver se aquela pessoa é alinhada com você. Nas vendas é a mesma coisa. Você está em busca do sim do seu cliente para que você venda o seu produto. Então, o primeiro passo é encantar, para aí sim você criar uma conexão profunda com a pessoa e saber exatamente o que ela precisa. O segundo é, as pessoas não seguem marcas, as pessoas seguem pessoas. E quem não entendeu isso hoje, cara, tá ficando muito para trás. As pessoas não acompanham mais marcas, gente. As pessoas querem se conectar com seres humanos. Inclusive, uma tendência para vocês anotarem hoje em dia é, isso é uma coisa que a gente percebeu na prática mesmo, cara. Quanto mais distante você fica do humano da coisa, menos dá certo. E a gente percebeu isso até num padrão de edição. A gente tinha grandes editores na equipe. Grandes editores. E tinha, assim, a gente gerava dopamina, sabe aquela edição muito louca, After Effects, assim, muito doido. E a gente percebeu que lá atrás estava dando certo, esse estímulo de dopamina. E hoje não dá mais certo. Eu comecei a produzir no meu YouTube vídeos diários, sem edição. Só simplesmente sentando, olhando para uma tela e conversando com as pessoas. Porque eu sou uma máquina de encontrar padrão. Eu comecei a pesquisar o que viralizava lá fora. E eu comecei a ver que tinha gente que viralizava simplesmente abrindo a câmera, sentando, comendo e conversando. Ou jogando videogame. Tinha muita gente na Coreia, na China, que estava viralizando dessa forma. Eu falei, opa, tem um padrão aqui. Eu acho que as pessoas estão cansadas dessa dopamina barata, desse excesso de estímulo, de emoção. As pessoas estão começando a querer algo mais real. Então é isso que eu percebi também. As pessoas não seguem marcas, seguem pessoas e elas seguem porque elas precisam sentir algo quando te escutam, tá? Esse é o primeiro ponto. Se você não gera emoções, você é totalmente esquecido e se você não encanta, você é apenas mais um. E vocês aqui não querem ser mais um, certo? Então vocês precisam encantar. Eu trouxe alguns padrões aqui para vocês, tá? Esse vídeo aqui pegou 12 milhões, não, 14 já, né? 14 milhões, a gente postou semana retrasada, é um vídeo muito bom. Eu queria até passar aqui, mas eu acho que não vai dar tempo de eu passar para vocês e não tem problema. Trouxe mais um aqui também, que semana passada bateu 6 milhões. Hoje eu consigo criar um roteiro e eu consigo perceber se esse roteiro vai bater 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Eu sei um roteiro que bate 1 milhão, eu sei um roteiro que bate 5, eu sei um roteiro que bate 10. Tá? Viralizar o tempo inteiro não é tão positivo, porque se você só pensar em viralizar, você traz muitas pessoas e acaba que pode ser pessoas desqualificadas ali, né? Então, eu gosto de sempre ter conteúdos educativos e conteúdos virais para trazer uma base grande de pessoas, tá? Agora eu quero passar para vocês o padrão do porquê que as pessoas compartilham, que é o motivo principal de um vídeo realmente ser um grande viral, tá? O primeiro ponto é, o seu conteúdo precisa traduzir exatamente o que as pessoas sentem, mas não conseguem colocar em palavras. Direto as pessoas me veem na rua, até me marcam em stories e falam assim, Fê, você é o cara que fala sobre relacionamento e eu sempre pensei isso que você está falando, só que eu nunca consegui expressar isso em palavras. E eu acho isso genial, a gente chama isso na empresa de vozes da minha cabeça. Eu sou o cara que eu vou falar exatamente o que você gostaria de falar e muitas vezes não consegue traduzir em palavras. Tá? Então você precisa fazer isso com o nicho de vocês, com o produto de vocês e o conteúdo de vocês. Vocês têm que entender o que o meu público tem
assim, no seu profundo, que ele gostaria de dizer, mas ele não consegue transformar isso em palavras. O segundo ponto é porque engrandece as pessoas, faz elas parecerem mais inteligentes e até melhores que os outros. Estudando comportamento humano, a gente sabe que o ser humano ele é muito movido à vaidade, a ego, então a gente gosta de explorar isso. E vocês, como produtores de conteúdo, vocês precisam explorar isso, tá? E não de forma ruim. Isso não é manipulação, é persuasão. Manipulação é quando você usa a fraqueza do ser humano ao teu favor para oferecer algo ruim. Se o produto de vocês é bom, então vocês não têm que ter medo de usar a fraqueza do ser humano a seu favor. E a fraqueza do ser humano é a grande vaidade que as pessoas têm. As pessoas querem se sentir melhores que as outras. E a gente explora isso com o nosso conteúdo. Então ela compartilha porque ela quer se sentir mais inteligente. Olha como eu penso, olha o que eu falo, eu também penso assim. E isso é muito bom. O terceiro ponto é porque valida o que elas já acreditam. Então você fala uma coisa que, eu acredito nisso que essa pessoa está falando, então eu vou compartilhar. Mas eu não sou nenhum blogueiro para sair falando nos stories minha opinião, então eu prefiro compartilhar o vídeo desse cara aqui falando exatamente o que eu penso. Isso é um ponto muito interessante. Outra coisa que eu vou falar ainda na palestra é, as pessoas não vão compartilhar se a tua opinião for fraca, tá, gente? Não tenham medo de dar a opinião de vocês, mesmo que essa opinião seja forte, cara. Eu acho que tem muita gente que tem medo de dar a visão delas de mundo, porque fica com medo do hater, da pessoa falar mal. Gente, o hater, ele só existe na internet. Eu descobri isso depois de trabalhando muito tempo. Eu percebi que o hater é o cara que ele vai falar mal de você, porque ele tem uma frustração interna muito grande no coração, e ele tem essa parada. E ele usa o anonimato da internet para despejar todas as merdas que tá dentro dele para um outro ser humano ali que, sabe, tá exposto. Então, quando eu descobri isso, eu vi que, cara, não adianta lutar contra o hater. Eu sempre vou ter hater. Inclusive, hoje, na empresa, a gente tem reuniões e os caras falam assim, Fê, você precisa de mais hater, cara. Você tá muito bonzinho, cara. Fala umas merda, Fê. Fala umas merda, fala umas besteiras. Mentira, eu não gosto de falar merda, mas eu gosto de expor uma opinião forte minha que foda-se se as pessoas não concordarem. Eu sempre fui desse time. O outro ponto é porque gostariam de dizer, mas não têm coragem. Então, no conteúdo de vocês, vocês precisam falar o que as pessoas não têm coragem de dizer. Isso vai fazer elas compartilharem tua mensagem. E o outro é porque as pessoas me usam para dar indireta pro contatinho. Isso é uma coisa do nosso nicho muito forte. Tá? Eu não sei se vocês conseguem usar isso a favor de vocês, mas eu sou o cara que a mulher vai falar, exato, eu penso assim, Fê. Aí ela compartilha, porque ela tem dificuldade de se expressar no relacionamento, aí ela vai falar pro cara, em vez dela falar pro cara, ela joga nos stories o Fê falando, né? Alguma coisa, tipo, se você curte foto de outras mulheres e está num relacionamento, você tá errado. Ela, isso, Fê, toma aqui. É muito interessante. Agora vamos falar do formato certo para viralizar. Como eu disse, máquina de encontrar padrão. Gente, isso aqui é ouro. Sério, tira foto, faz o que vocês quiserem com isso aqui. Eu nem sei se vai dar tempo de passar tudo, tá? Mas eu trouxe muito material e eu quero falar de coisa técnica aqui, coisa que eu demorei pelo menos uns 6, 7 anos para descobrir. Vamos falar de gancho. Quando se trata de viral, o principal é gancho. Hoje, como que eu faço para escrever meu roteiro? Cara, isso é ouro, eu não conto isso para as pessoas, mas eu vou contar para vocês porque não importa, a gente está aqui e vamos agregar. Quando eu escrevo meus roteiros de conteúdo, a única coisa que me preocupo é gancho. Eu fico procurando vários ganchos virais. Não importa o nicho de vocês. Entra no nicho de vocês. Sabe o que eu faço no meu Instagram, inclusive? É uma forma de treinar o meu Instagram. Uma vez por semana eu faço isso. Eu pego o meu Instagram e começo a dar like em todos os vídeos relacionados ao meu nicho. Principalmente da gringa, tá? E eu sempre clico nos 3 pontinhos do Instagram e coloco tenho interesse. Quando você faz isso por aproximadamente 1 hora, vai vir muita merda. Eu falo que, gente, hoje eu vou me jogar no looping do Instagram. Porque vocês já pararam? Sabe quando você está 1 hora no TikTok, no Instagram rolando e você sai, você está babando já de tanto que você está sendo consumido por aquela dopamina barata? Você precisa fazer isso. Se você produz conteúdo, você precisa se permitir se jogar no loop infinito de conteúdo. Só que de forma intencional. Tudo que eu faço aqui é de forma intencional. E vocês têm que ter uma visão não de consumidores, de produtores. Cara, eu sou um cara que eu não julgo ninguém. Eu adoro. Vocês têm noção, eu passo um tempo vendo stories de Virgínia e Carlinhos Maia. Às vezes eu tô vendo Rancho Maia, um monte de anão, um monte de gente brigando, uns gays brigando, puxando o cabelo, e eu, caralho, foda, qual que é o padrão disso?
eu nunca vou julgar nenhum conteúdo, porque se essa pessoa tem sucesso, se o Carlinhos Maia, colocando num rancho um monte de anão e um monte de gente doida, faz sucesso, o que eu posso tirar desse cara? Eu nunca julguei absolutamente ninguém. Eu adoro o Felipe Neto, a Virgínia, o Carlinhos Maia. O que eu posso aprender com esses caras? Então, eu sempre tentei encontrar padrão nesses caras. Inclusive, o Carlinhos Maia, se você perceber e acompanhar ele, que hoje, não sei se vocês sabem, mas o Stories do Carlinhos Maia é mais visto que o BBB, tá? Eu tô no mastermind do Marcos Paulo, né? O sócio do Marçal. E um dos caras do mastermind, ele contou uma história ele fez o debriefing do lançamento do que ele fez com o Carlinhos Maia, tá? Quanto que eles faturaram? 4 milhões? 20 milhões? 20 milhões. Sabe qual que foi o CPL dele? Um Stories. Só que ele conseguiu criar uma antecipação absurda com os Stories, criando uma história. Então ele fez um lançamento em parceria com o Paulo Vieira. Foi incrível o lançamento, foi muito bom. E o cara fez um story, gente. Uma CTA e vendeu 20 milha. Vocês têm noção disso? Pra você ter esse resultado, você tem que ser... Eu acredito que o Carlinhos Maia seja um dos melhores contadores de histórias do Brasil, tá? Tanto que, se você ver os stories dele, nunca é só ele aqui. É sempre a outra pessoa. Ele tá na câmera assim, ó. Na câmera frontal, na frente de todo mundo, na face de todo mundo. O que você fez ali que você pegou não sei o quê? Sabe? Filmando os anão aqui. O que você tá fazendo? Para de brigar. É muito engraçado, cara. Bom, vamos voltar. Gancho viral. Treinem o Instagram de vocês, 3 pontinhos, tenham interesse durante 1 hora. Depois de 1 hora, o Instagram vai começar a entregar todos os melhores vídeos do nicho de vocês, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai imitar? Você vai copiar? Não, jamais. Tenha a autenticidade de vocês, senão vocês nunca vão dar certo. Vocês precisam se apegar no gancho. Qual que foi o gancho que fez a pessoa ficar no vídeo? Tá? O que ela usou de hook, que a gente chama o hook, né? Então, qual que foi o gancho que segurou essa pessoa? Eu tenho vários ganchos que eu posso dar de case para vocês. Os meus ganchos, eles são muito relacionados à vida amorosa da pessoa. Então, eu sempre uso ganchos muito fortes, né? Ah, se você não quer que eu curte foto de outras mulheres se eu estou com você, tudo bem. Ou, se você pudesse ver a alma das pessoas, você não dormiria com qualquer uma. Porra, é forte, caralho, deixa eu ver o que esse cara tá falando. Então, quando você consegue tocar numa emoção muito profunda, com um gancho forte, você segura a pessoa. Claro que não adianta gancho forte e corpo, né, que é o corpo do conteúdo, fraco. Porque o que acontece? Você mantém a pessoa, opa, interessante isso aqui. Conteúdo é uma merda, pula. Entendeu? Hoje a atenção ela é muito disputada. Então, gancho forte primeiro, anotem os ganchos, e depois façam o corpo do conteúdo e, obviamente, entreguem um bom conteúdo. Tá? Então, a primeira coisa é o gancho. Abertura nos primeiros 3 segundos, se não prender a atenção, já perdeu. Segundo ponto que eu observei, tá? Mudança de ângulo a cada 4 segundos. Vídeos com cortes rápidos seguram a atenção. Isso varia, tá? Porque tem roteiro que eu faço, que às vezes eu tô com o Igor tá me filmando, eu falo, cara, esse roteiro tá muito bom, esse ângulo tá muito bom, a luz tá boa, vamos fazer de prima. E às vezes eu só levanto e vou andando e vou fazendo alguma coisa, tá? Mas eu percebi que cortes rápidos a cada 4 segundos seguram mais a atenção e é muito mais efetivo. O outro ponto é, diga o que a pessoa gostaria de ouvir sobre si mesma. Então, se você está assistindo isso, é porque você não aceita ser mediano. Isso é uma coisa de criação de movimento que é bem profunda e avançada. Se você, durante o seu conteúdo, fica afirmando na cabeça do teu público que se você me segue, você é diferenciado, se você me segue, você, aí a promessa do teu nicho, do teu movimento, você faz as pessoas terem orgulho de te seguir. Que é um padrão interessante também que eu vou contar para vocês, inédito. Olha só que interessante. Hoje, existe uma histeria coletiva no meu público que as mulheres mandam mensagem para mim no direct falando assim, Fê, antes de eu sair com o cara, eu vejo se ele te segue. Por quê? Porque eu fico afirmando isso. Se você me segue, é porque você evolui todo dia. Se você me segue, você é uma pessoa madura. Você é uma pessoa madura. Se você me segue, você tem inteligência emocional. Então, quando eu fico afirmando isso na cabeça das pessoas, as pessoas começam a sentir orgulho de me seguir, de compartilhar e de falar, eu faço parte desse movimento. Então, isso é muito interessante vocês fazerem também. Tá? Outra coisa é o senso comum elevado. Diga o que todos sentem, mas nunca falam. Certo, eu já falei isso. Mas
tem um ponto aqui sobre senso comum. Isso é uma coisa que eu aprendi e que eu não deixo de fazer conteúdo sem senso comum. Vamos lá. O que é o senso comum? Eu quero fazer um conteúdo e eu quero ensinar sobre inteligência emocional. Como que eu faço esse conteúdo, gente? 5 pontos para você ter inteligência emocional e se tornar uma pessoa mais... Não, 0. Jamais vocês vão ver um conteúdo meu assim. Por quê? Porque é chato. Você vai pro racional. Eu não quero o racional da pessoa, eu quero o emocional total. Então o que eu faço? O veículo, que é o meu conteúdo, ele é demonstrado apenas no corpo. Eu ensino, mas eu puxo com o senso comum. Ao invés de eu falar 5 pontos que te tornam mais inteligente emocionalmente, eu simplesmente falo, se você está pegado ainda à pessoa é porque você aceita migalha e não se valoriza. Então eu prefiro, às vezes, apontar o dedo para o emocional, para o senso comum. E o que é o senso comum? Algo que todo mundo passa. Não tem como um vídeo viralizar sem ter o senso comum. O senso comum é basicamente algo que todo mundo passa e muitas vezes vê e se identifica. Então, se vocês até perceberem, esses vídeos de zap que a sua mãe te manda viral, normalmente é um gatinho, é uma pessoa no busão, é vídeo simples. Por que vídeo simples, com a qualidade péssima, no Kawaii, no TikTok, tende a viralizar muito? Um pedreiro contando uma história de como ele fez... Porque é o senso comum, gente. Quando você mexe com um ponto de identificação das pessoas, que todo mundo já sentiu uma vez, que todo mundo já fez uma vez, você viraliza. Então isso é muito interessante também. O outro, como eu disse, falar o que a pessoa queria dizer, expresse emoções reprimidas da audiência de vocês. Inclusive é uma ótima técnica para vocês usarem. Quais emoções reprimidas tem na minha audiência? Quais são os pontos que as pessoas vivem no meu nicho, mas que elas não gostariam, sabe? Elas não gostariam de falar abertamente, elas se incomodam em falar. Você tem que ser essa pessoa. Você tem que abrir a ferida. Não tenham medo de abrir a ferida no nicho de vocês, no conteúdo de vocês. Tá? Aí o outro ponto é a iluminação natural. Eu percebi que a gente tem um puto estúdio hoje em Florianópolis, né? Eu vivo em Florianópolis, sou natural de São Paulo, mas eu vivo lá. Foi a cidade que eu escolhi morar. E a gente tem um puto estúdio. Lindo, cara. Nossa, a gente montou o estúdio, coisa mais linda o estúdio. Porém, a gente percebeu que a iluminação natural, e olha mais um padrão, iluminação natural, mas algum ponto de identificação. Não basta ter só uma iluminação natural. Eu entendi, olha que louco, cara. Os vídeos que eu faço com iluminação natural na cozinha, dá muito certo. A gente briga que, assim, quando a gente vai alugar umas casas para gravar, que a gente sempre está em movimento, né? Porque é muito volume de conteúdo. Se você ter o mesmo cenário em todos os conteúdos, você pode saturar a sua audiência. Então, você nunca sabe onde você está. Às vezes tem vídeo na Europa, às vezes tem vídeo em outra casa, então o cara nunca sabe onde eu moro, nunca sabe onde eu estou, a gente gosta de criar esse movimento. E a gente percebeu isso. Ambientes familiares viralizam muito. Eu adoro, eu gosto de ver. Quando eu vou alugar uma casa, eu vejo as fotos, eu falo pro Igor, como que é a cozinha dessa casa aí? Tem uma geladeira da hora? Então, uma geladeira de fundo legal ali gera uma identificação, cara. É muito louco isso. Então, foi o que a gente percebeu. Vídeos com luz natural parecem dar mais engajamento porque parecem mais reais. Tá? O outro ponto é tom de voz e emoção. Use variação de voz, pausas estratégicas e volume para gerar impacto. Vamos lá. Tirei foto disso também, que é um padrão interessante. Tom de voz e emoção. Cara, vocês não têm noção o quanto isso muda. Eu não estou aqui para treinar a comunicação de vocês de maneira alguma, mas se vocês puderem treinar, estudar sobre linguagem corporal, gesticulação, tom de voz, principalmente para quem produz conteúdo, isso mudou o meu jogo totalmente, gente. Isso me transformou no que eu sou hoje. Porque eu acredito que a sua voz tem que soar como uma música na cabeça das pessoas. Então você tem que ter a habilidade de fazer com que a tua voz comunique exatamente a emoção que você quer passar. Ela precisa soar como uma onda. Então você tem que variar entre o agudo e o grave. O grave para dar autoridade e o agudo para você criar rapport. Então quando você quer criar rapport com uma pessoa e se conectar com ela, você não chega para ela e fala, e aí, beleza? Suave? Né? Soa como uma pessoa antipática. E você também não vai falar, e aí, tudo bem? Porra, estranho, esquisito, muito esquisito. Você sempre vai falar, e aí, cara, tudo bem? Pô, prazer, legal, legal o evento aqui, gente, prazer conhecer vocês, muito legal. Então você sempre está usando o agudo. O excesso de agudo, o que parece?
E aí, galerinha, tudo bem? O Felipe Neto. Então, o excesso de agudo é infantilizado. Tá? Isso não é para o conteúdo só, não, é para a vida mesmo. O excesso de agudo, uma pessoa que tem excesso de agudo, ela pode se tornar chata, irritante, até um pouco infantil. Agora, o excesso de grave, também. O que você usa o grave? William Bonner, boa noite. É autoridade. O policial vai para onde, mano? Entendeu? Normalmente, é a voz da autoridade, é a voz que você quer gerar autoridade no que você está falando. Então, você sempre vai ver o William Bonner terminando todas as frases no grave, para baixo. Tem uma regra de como termina a frase? Não quero passar isso para vocês, senão eu vou confundir a cabeça de vocês. Mas usem a entonação e a variação de tom de voz. Então, sempre quando você for produzir um conteúdo, veja se a tua voz não está soando meio como uma parada monótona, que é chato, ninguém, não vai segurar a atenção de ninguém. Então, varie o tom sempre. O outro ponto é movimento contínuo, mantenha a energia na fala e na movimentação para evitar a dispersão. Um padrão interessante que eu encontrei também, que é nesse vídeo de 14 milhões que eu viralizei, olha que interessante, ponto que pouquíssimas pessoas vão perceber, mas eu fiz tudo intencional, tudo que eu faço é intencional. Enquanto eu estou falando os blocos de texto, eu estou pegando um frango na geladeira. Então eu estou falando, pego o frango, termino o bloco, pego o garfo e faca, termino o bloco. Então, eu estou fazendo ou realizando uma ação. E mais um padrão, eu não termino a ação. Eu fico com o frango na mão, com o garfo na mão, e eu não como. Eu termino o corte aí. Isso é um padrão louco, gente. Eu sou meio maluco com essas coisas. Mas deu certo, cara. Então, eu percebi que quando você fala o seu texto em um ambiente familiar, com uma luz natural, variando a entonação, com o hook certo, fazendo uma ação e não finalizando ela, você viraliza. Porra, Fê, coisa pra caralho, que fácil, cara, tá maluco. Linguagem corporal aberta, então mantenha a sua postura, sempre se expresse pra fora, outro padrão. Então, lembra quando vocês forem ver o vídeo, gente? Eu não quero deixar vocês malucos com esse conteúdo, mas é importante, talvez vocês ainda não estejam, nesse nível de complexidade. Só que eu sempre tive uma cabeça que é o seguinte, não importa se eu sou iniciante, se eu tenho 1.000 seguidores, 10.000 seguidores, 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, não importa se eu estou avançado, iniciante, eu sempre tive a cabeça de eu vou lidar com o meu negócio como algo avançado. Enquanto eu comecei na internet, vários amigos meus falavam, porra, Fê, tá ganhando dinheiro, troca de carro, vai viajar. Eu falava, não, empresa rica, dono pobre. Empresa milionária, dono rico. Empresa bilionária, dono milionário. Sempre tive essa cabeça, sempre pensei muito a longo prazo. Então, eu nunca quis mostrar para ninguém. Eu não gosto de, mostrar carro, mostrar... Então, a minha ostentação... Existem vários tipos de ostentação, tá, gente? Você vê que hoje, sempre deu certo esse formato de lançamento, de alugar uma casa, alugar uns carros, fazer um lançamento, ensinar a ganhar dinheiro. E, basicamente, o curso é ensinar você a vender o curso do cara, né? Acho que o mercado digital ele viralizou por causa disso, né? Ele cresceu, saiu da bolha por causa desse estigma que tem do mercado digital. E é óbvio que funciona, porque é autoridade, gatilho, a mente do brasileiro, o brasileiro quer ganhar dinheiro, o brasileiro é um povo com muita dificuldade. Porém, eu odeio usar isso de forma mentirosa. E eu vou falar o que deu certo no meu negócio, tá? O meu negócio, o tipo de ostentação que eu tenho é a erótica. O que é ostentação erótica? Ao invés de eu postar a foto no volante do meu carro, eu reclamo do meu pneu que furou. Porra, passei no negócio aqui, ó, meu pneu furado, eu tô no meio da rua aqui, só que o pneu é da BMW. Entendeu? É intencional, mas é verdade. É real. Então, a ostentação erótica é quando você mostra sem querer mostrar. Eu tô filmando meu cachorro, mas meu carro tá no fundo. Eu tô tirando uma foto com a minha mulher, mas minha casa tá no fundo. Entendeu? Então, eu sempre gostei, porque isso vem do meu conteúdo, né? Eu comecei ensinando homens a conversarem melhor com as pessoas. Eu vim da conquista, eu vim do encantamento. E hoje as pessoas têm um estigma na cabeça de que conquista é algo superficial, né? É algo de... Hoje as pessoas relacionam a sedução com, da cantada pra mulher, pegar a gente. Não é isso, gente. A arte da sedução, na sua essência, é você ter a habilidade de quebrar barreiras. Se vocês pensarem, o sedutor ou a sedutora, ela não é a pessoa que escancara a intenção. É uma intenção mascarada. E não é mentirosa, ela é real. É como se fosse um jogo, uma dança que você aceita dançar. E o outro também. Você precisa ter a habilidade de encantar os seus seguidores.
Então, ser sexy, sabe? Ter sex appeal, ser aquela pessoa que sabe falar, que sabe ter empatia, que sabe entender o outro para que o outro abaixe as barreiras. Eu tento ter hater hoje, mas eu tenho muita dificuldade em ter hater. Os caras falam, fala umas besteiras, cara. A gente precisa ter hater igual o Pablo Marçal. Não dá, cara. Não dá. As pessoas, mesmo quando eu falo uma besteira, às vezes eu falo uma besteira, tipo assim, sabe, algo muito forte, assim, sabe? A mulher não sei o quê, e o homem não sei o quê. E as mulheres, é isso aí, Fê. Eu não, gente. Vocês têm que me odiar um pouquinho. Por quê? Porque é o jeito que eu falo. Se você hoje aponta o dedo para a pessoa e fala para ela, a tua visão de mundo tá errada, o que vai acontecer com essa pessoa? Você vai criar ressentimento. Se você chega e aponta o dedo para a pessoa, você não vai conectar com a pessoa. Agora, se você dá uma porrada na pessoa, mas depois faz um carinho nela e fala, tá tudo bem, sabe, eu tô aqui, eu vou te ajudar, eu já sofri isso, a pessoa tende a aceitar melhor. Então, vamos lá. Então, linguagem corporal aberta, mantenha sempre a postura e se expresse para fora. Na dúvida, se filma. Se filma você falando e veja se você se expressa para fora, mostrando minimamente a palma das suas mãos. Tá? Vocês sabem por quê? Mostrar a palma das mãos de forma sutil conecta com as pessoas e as pessoas tendem a confiar melhor em você? Porque quando você vê um cara no meio da rua andando assim, ó. Vocês já viram dois homens prontos para brigar, mas nunca briga? Como que é o dois homens prontos para brigar? O que é essa postura? Essa postura, você está mostrando as partes mais vulneráveis do corpo humano. Quando você faz isso aqui, ó, você mostra que você não tem medo da pessoa, porque é as partes mais vulneráveis que você tem. Não, pode vir. Ó, eu estou mostrando a minha parte mais vulnerável, você não vai fazer nada. Entendeu? Então, eu não gosto dessa comunicação. Eu sempre gostei da comunicação de... inclusive, isso aqui para trás significa que você está escondendo isso nas mãos. O ser humano tem no seu inconsciente de que esconder as mãos significa um possível punhal nas suas costas. Tanto tem até aquela famosa foto, né, com a faca atrás, assim, quando alguém te trai, normalmente é essa foto que representa, né, a pessoa com a mão nas costas, com uma faca atrás. O ser humano, ele precisa sempre provar para o outro que ele é uma pessoa, sabe, segura, que você está seguro comigo. E isso no nosso inconsciente é linkado com mostrar a palma das mãos do tipo, tá tudo bem. Quando um homem, quando vocês querem pedir desculpa para alguém ou suavizar, o que você faz? Calma. Você mostra a palma das mãos, calma. Quando um homem quer pedir desculpa para a mulher, o que ele faz? Amor. Você sabe o que é dar a palma das mãos? Você está se colocando como submisso e permitindo que a mulher coloque as mãos por cima. Quando o Donald Trump, ele pega na mão do cara, ele puxa para si e vira a palma da mão para cima. Isso é um estilo de dominância. Gente, somos bichos. Bichos racionais, mas ainda somos bichos. O próximo ponto é dê uma missão à sua audiência. Isso é óbvio, um fato, né? Comente tal palavra se você concorda. Ou, eu gosto ainda mais sutil, porque, de novo, conquista é a arte da sutileza. Só eu penso desse jeito? Eu adoro essa frase. Eu falo uma coisa muito forte, e depois eu falo, só eu penso desse jeito? Não é possível que essa geração tá tão maluca. E as pessoas, não, Fê, eu também penso. É isso aí, a gente é resistência. Essa ideia é muito boa, tá? Essa ideia da resistência. Muitas pessoas que vocês conhecem que fazem muito sucesso na internet representam a resistência. Tipo, contra a geração atual, contra os valores distorcidos, isso funciona, tá? E tem um efeito espelho. Se a audiência sente que você descreve exatamente o que ela sente, ela compartilha. E tem um momento caraca, que é você dizer algo que a pessoa precisa mandar para um amigo, tá? Agora, eu vou mostrar algo que é mais padrão, que mostra como que eu sou meio obcecado e maluco, tá? Olha só, alguém aqui produz conteúdo para mulheres? Legal, tirem foto disso. Vocês já conseguem fazer isso naturalmente, mas do mesmo jeito eu vou ensinar, porque agora tudo que vocês vão fazer é intencional, tá? Eu percebi que se eu quero trazer mulheres para minha audiência, eu preciso ter uma vibe do vai ficar tudo bem. Olha esse padrão que interessante. Qual que é a motivação de academia para a mulher? Você é maravilhosa, você consegue, você já é linda. Vamos, é isso. Qual que é a motivação para o homem? Você é um merda. Ela te largou porque você é um bosta. Vai treinar, seu fudido. O mundo não vai te salvar. A gente gosta dessa porra. Você sabia que tem uma pesquisa feita com homens que mostra que
8 a cada 10 homens gostariam de se isolar na China com um mestre de Kung Fu para treinar Kung Fu? A gente gosta dessa parada, de sofrer, a gente gosta de filme do herói se fudendo e virando um grande guerreiro, a gente tem essa parada. Mas pra mulher não. A mulher, você precisa ter uma vibe de vai ficar tudo bem. Se você apontar o dedo pra mulher, ela vai se sentir muito ofendida e mal. Então, sempre tem essa vibe de vai ficar tudo bem. O tom de voz é sempre mais leve e calmo, é um tom de voz que relaxa. Então, num vídeo pra mulher, eu sempre vou falar de forma mais calma, mais suave, eu vou usar mais o agudo. Tá? E esse tom mais amigável. E o outro ponto é piscar mais o olho. Olha que maluco, cara. Às vezes eu fico, caralho, eu sou maluco. Piscar mais o olho, gesticular de forma fluida, devagar e também para fora. Se você perceber, vocês nunca mais vão ver um vídeo meu da mesma forma. Se você perceber que eu tô olhando assim, ó, para a câmera e falando algo muito forte, eu tô falando com homens. Se você perceber que eu tô assim, que eu tô com um semblante mais, sabe? Espera aí, cara. Deixa eu explicar aqui o conteúdo. Eu tô falando com mulheres, porque quando você não pisca, o que é? Mulheres, vocês podem confirmar isso. Tem uns caras que não sabem fazer contato visual, né? Porque tem um negócio que, assim, você precisa fazer contato visual. Mas o cara leva isso a sério demais. Ele fica assim pra mulher, ó. Gente, é verdade. Olha isso que interessante. Eu crio bandog, né? Eu crio cães de função. Meu hobby é adestramento. Eu gosto de cão bravo, de guarda. Eu gosto, desde pequenininho. E eu comprei um cavalo. Comprei 2 cavalos. Um pra mim e pra minha mulher. E eu comecei a estudar sobre cavalo, porque tudo que eu gosto, me aprofundo, me interessa. Falei, vou estudar sobre esse bicho. Porque eu chegava perto do cavalo, o cavalo ia embora. Eu falei, caralho, esse cavalo não gosta de mim. A minha mulher, não, amor, não é assim, o cavalo é diferente. Falei, não, então eu vou estudar sobre o cavalo. E aí eu percebi que o cavalo é um dos seres mais sensíveis que tem. E ele sentia a minha energia, cara. Quando eu descobri isso, eu não sei se eu ficava triste ou... Caralho, ele não... Tem energia pesada pro cavalo. Esse cara é mó bezerrado, eu vou sair fora. E o cavalo saía fora. E aí eu falei, não, mas peraí, mas por que o cavalo é tão sensível? Aí eu entendi. A vida inteira trabalhando com cães agressivos e tendo cães agressivos, meu irmão, presa canário, dogo argentino, fila brasileiro, rottweiler, pitbull, esses cães, eu preciso mostrar quem manda. Né? Porque senão o cão ele é naturalmente mais dominante e ele vai ser agressivo, ele pode testar. Então, eu era um cara que eu era um pouco mais agressivo com os cães, mas não jamais bater no cão, mas, sabe, ter postura, ter firmeza. E o cavalo não funciona assim. Por quê? Porque o cão é um predador e o cavalo é uma presa. Eu falei, caralho! Por isso que você nunca deve olhar no olho do cavalo. Porque quem olha no olho arregalado é um predador. E isso bugou minha cabeça, porque tudo fez sentido. E eu, obviamente, como obcecado que eu sou, eu apliquei isso no meu conteúdo e eu percebi que quando você pisca mais, quando você fala mais suave, você tem menos essa vibe de predador, de maluco, tá? Então isso é muito bom. Tema sobre se valorizar, amor próprio e energia feminina no meu conteúdo dá muito certo. Não sei como vocês podem encaixar isso, mas eu sempre gosto de encaixar o senso comum em qualquer conteúdo. Se eu pego um conteúdo de nutrição, não importa. Se eu tenho um conteúdo de, eu trabalho com nutrição, Fê, eu faço dieta para as pessoas. Tudo bem, encaixe. Não fale de dieta, não fale de alimentos o tempo inteiro, né? Só no seu conteúdo educativo. No conteúdo viral, não é falar de alimento. Fala sobre amor próprio. Fala sobre se valorizar. Fala sobre energia feminina. Porque é isso, sabe? No fundo, você tem que entender a motivação por trás de uma transformação. A pessoa ela não quer entrar na academia ou se alimentar melhor porque ela quer saber os melhores alimentos, ela quer se cuidar. Não, ela quer sair na praia e se sentir bem, sabe? Ela quer olhar no espelho e se sentir uma gostosa, um cara foda, sabe? Então, as pessoas têm isso, vocês têm que explorar isso e entender a motivação interna dos seres humanos, beleza? Então, pisque mais. E aí, outra coisa que eu vi também, falar de forma mais natural e de forma intencional. Para a mulher, eu preciso soar como um amigo sábio, mas que não está apontando o dedo para ela. Eu só estou falando aqui. Eu acho que esse cara é meio errado, mas você que sabe, entendeu? A mulher prefere ouvir algo que acalma elas e não algo que aponte o dedo. E o outro padrão de homens é, para conectar com homens, eu preciso de um tom mais grave e firme, menos piscada. Não quer dizer que você não tem que piscar o olho, tá, gente? Se quiser, não precisa levar isso tão a sério assim, é que eu sou maluco. Menos piscadas e presença mais forte. De novo, o homem, ele só acredita no cara que tem mais presença que ele.
Igual quando eu comecei a treinar boxe, né? Comecei a treinar boxe, fiz uma preparação incrível. Alguém aqui acompanhou minha preparação de boxe? Não? Ó, ótimo. Então não fala o que aconteceu no final, tá, irmão? Foi foda, rapaziada. Nossa, ganhei a luta pra caralho. Não levei um cacete em rede nacional. Vocês acreditam? Apanhei do MC Livinho. Que isso, pô? O cara é bom, pô. Foi foda. Mas, enfim, olha que interessante esse padrão, né? Quando eu procurei meu treinador de boxe, cara, eu já treinei há um tempo boxe, e eu tinha um cara que me treinava, e ele era muito mole comigo, ele não me corrigia. Então eu fazia a sessão com ele ali, tá cansado, Fê? Quer descansar? Eu não, cara, eu tô cansado, mas você tem que me puxar, cara. Você tem que ser meu mestre, cara. Aí ele, desculpa, Fê, não sei o quê. Não, mano. Aí quando eu encontrei o Pabum, que é meu treinador, puta, cara, foi excelente. Porque ele dava na minha orelha, quando eu baixava a guarda, ele, caralho, esse cara é foda. Então, acho que o homem, ele gosta disso. O homem, ele gosta do homem que tem mais presença que ele, porque ele enxerga de forma inconsciente um líder. O líder, ele não tem dó, cara. O líder, ele faz porque ele tem que fazer. Foda-se se você gosta de mim ou não. Eu vou falar o que você precisa ouvir para evoluir, né? Então, eu tenho muito essa inspiração, principalmente para jovens de 18 a 25 anos, jovens homens, muitos me veem como inspiração, e tem eu como essa figura de liderança. Então, linguagem mais agressiva, com um tom de um treinador, não como inimigo. Você não quer o mal. Você quer bater e dar porrada para ele ficar melhor, como um treinador de Kung Fu. Tá? Oi? Exatamente. Falar como um amigo que quer vê-lo mudar, tá? E temas sobre motivação mais agressiva, daquele jeito que eu expliquei para vocês, tendem a dar mais certo com o homem. Procura a motivação do homem por trás do seu conteúdo, que isso vai dar muito bom. Tá? Fale de forma mais natural, mas de forma intencional, e o homem prefere ouvir o que engrandece eles, a famosa porrada necessária, certo? Pessoal, tinha muita coisa aqui para falar para vocês, tá? Eu vou terminar aqui com esse que acho que é muito bom. Falar o óbvio não engaja, mas revelar o que todo mundo sente e ninguém fala explode, certo? Isso é muito importante. O melhor conteúdo soa como uma conversa reveladora com um amigo sábio. Eu amo... Eu posso? Que isso. Então tá bom, né? Então acho que tá bom. Então beleza. Então o melhor conteúdo ele soa como uma conversa reveladora de um amigo sábio, certo? Se a pessoa te vê... Gente, juro, isso é muito real. Se a pessoa enxerga o Fê como coach motivacional, pelo amor de Deus, mais um papinho de coach, irmão. Não quero isso. Eu não sou coach não, cara. Eu sou teu parceiro. Eu sou o teu parceiro que estudou por muito tempo um tema e ficou bom nisso. Eu não sou melhor que você. Eu só estudei e me dediquei a um tema, e por isso eu tenho prioridade ou propriedade para falar sobre isso. E eu vou apontar o dedo para você porque eu quero ser o melhor. Então você precisa soar como esse amigo sábio, sabe? E exemplos de frases que seguem essa estrutura, como eu disse para vocês, já dei esse exemplo, se você pudesse ver a alma das pessoas, você não dormiria com qualquer um. Padrão para criar um movimento poderoso. Vou finalizar com essa, acho que dá mais um pouquinho, tá? Então vamos lá. Bom, se alguém reclamar, vocês me defendem, hein? Pô, Felipe passou pra caramba, atrasou todo o evento. Vocês falam, não, mas foi bom. Tá? Então vamos lá. Vamos construir uma persona poderosa para você criar um movimento poderoso. De novo, o que você vende não é um serviço, é um movimento. Alguém não tem noção o que significa a palavra movimento? Ainda? Tá? E tá tudo bem não saber, gente. Porque é complexo, né? Todo mundo fala, você tem que criar movimento. O que é movimento, cara? Eu não sei o que é um movimento. Cara, é isso. O movimento, na verdade, para mim, ele é um ideal. Muita gente fala sobre criação de movimento, mas poucas pessoas falam exatamente como aplicar isso. Dá para você aplicar um movimento em todos os negócios, tá? E eu acredito que o movimento, ele nada mais é do que uma filosofia de vida que você tem muito forte sobre algo que você não tem medo de falar e você precisa soar como um rei que está juntando o seu reinado, cara. Que não importa, você está falando pelo bem do teu reinado. Esse é meu movimento. Eu vou falar o que for preciso para transformar o relacionamento das pessoas. Mas eu não gosto de você não sei... Meu irmão, que se dane. Eu estou disposto a falar a minha verdade, a falar de forma autêntica. E eu sei que no meio do caminho eu vou ter gente que... Vai ter gente que vai me odiar. E tá tudo certo, porque tem muita gente no mundo, gente. Se você quiser
convencer todo mundo de que você é legal, de que você é bonzinho, vocês nunca vão estourar na internet. Olha eu dando uma verdade pro bem de vocês. Cara, taco foda-se se algum de vocês ainda tem medo pro julgamento. O julgamento, ele é falso, ele é uma falsa percepção. As pessoas, elas não te odeiam de verdade. Não tem como a pessoa te odiar, ela nem te conhece. Ela só vê um lado, uma face tua, que por algum motivo despertou alguma coisa negativa mal resolvida nela. Então vocês precisam ser esses criadores de movimentos poderosos que falam uma filosofia de vida sem vergonha, sem medo de desagradar. Isso para mim mudou minha vida. Hoje, inclusive, foi exatamente isso que me fez ser muito mais desapegado a tudo, gente. Nossa, mãe do céu, eu não gosto de fofoca, eu não gosto de nada. Estão falando de você, que se foda. Acho que depois que eu comecei a produzir conteúdo e falar minha filosofia de vida com paixão, com amor, cara, é o que eu acredito. Faz mal falar o que eu acredito para alguém? Não. Eu acredito que faz muito bem para as pessoas, porque mudou minha vida. Pô, então eu vou falar com gosto. Não importa se ninguém gosta, ou se alguém não gosta, tá? Então, criem esse movimento. Criem uma identidade forte, onde as pessoas se sintam parte de algo maior. Isso é óbvio, né? Então, eu tenho certeza que eu impactei muitos relacionamentos no Brasil, cara. De forma indireta, ou até direta. Por quê? Porque imagina quantos virais meus sobre energia masculina, sobre o homem prover, sobre não sei o quê. A mulher já vai pro primeiro encontro falando, eu quero um provedor. Ela já senta falando, você é um provedor? Você vai me prover? Então, assim, eu devo ter impactado muito de forma indireta os relacionamentos. Né? Tem gente que gosta de mim, deve ter gente que não gosta, mas tudo bem, é o que eu acredito. Eu sempre vou prover para minha família, eu sempre vou prover para minha mulher. Se minha mulher quiser fazer o que ela quiser da vida, ela vai fazer, mas eu sempre vou querer ser o cara que sustenta a minha casa, que vai buscar, porque o homem é o pilar físico, emocional e espiritual da família. Isso é o que eu acredito. Eu acredito que o papel do homem é sustentar. A gente aguenta mais peso na carcaça, não é à toa. A gente aguenta mais emoção, apesar de muitos homens não saberem expressarem seus sentimentos. A gente foi feito para aguentar muita coisa, muita carga emocional que a gente guarda. Isso pode ser ruim? Claro. Mas a gente aguenta, sabe? A gente aguenta muita coisa. Então, eu acredito nisso. Então, vocês precisam criar essa identidade forte e ser esse representante do movimento de vocês. Tá? De novo, você precisa ser o porta-voz dos desejos ocultos da sua audiência. Todo mundo tem desejos ocultos, todo mundo tem vontade interna que não fala, certo? Vocês precisam falar. Porque o representante de um movimento, o que ele faz? Ele fala a filosofia sem medo. Não, fiquem tranquilos. Vocês acreditam nesse movimento aqui, nessa filosofia? Vocês acreditam? Acreditamos, Fê. Então, beleza, pode deixar que eu vou falar tudo o que você quer falar. Tudo que você não tem coragem, eu vou falar. Tá? Isso é muito importante para mim. Sua persona define se a sua comunidade cresce ou morre. Isso é um fato que eu tenho na minha empresa. Um dos valores da minha empresa é melhoria contínua, que é um dos valores da minha vida. Daqui a um ano eu posso voltar para essa palestra, eu vou estar com a minha comunicação melhor, eu vou estar mais inteligente, eu vou estar mais sábio, eu vou ter mais conteúdo e vou ter mais conteúdo avançado e específico do que isso aqui. Sempre dá para melhorar. Então isso é a minha filosofia. Eu acredito que as pessoas precisam melhorar e o homem principalmente deve melhorar como vinho. Todo ano que passa eu estou melhor. É assim que eu acredito que deve se viver a vida. Tá? Então a minha persona representa o meu movimento. Eu acredito que você tem que melhorar cada ano que passa. E é por isso que eu vou fazer isso primeiro para te motivar. Tá? Sua marca precisa de um mantra, uma frase que as pessoas repetem. Olha só que interessante, mais um padrão. Eu estudei muito criação de seita. Calma, tá, gente? Pelo amor de Deus. Calma. De novo, eu não julgo nada. Eu estudo tudo. O que eu posso aprender? Se tem gente que acorda todo dia para fazer o mal para as pessoas, não é aquela frase? Eu também vou acordar todos os dias para fazer o bem. Se ela tem algum conhecimento que usa para manipular a mente das pessoas, eu vou usar o mesmo conhecimento, só que para fazer o bem. Eu acredito muito nisso. Então eu estudei muito essa criação de seita. Por que tem gente de seita que mata, que faz coisa ruim por um cara? E esse cara é endeusado. O que é isso, cara? Que obsessão é essa? E aí eu percebi. As religiões fazem isso também. Não quero entrar nessa pauta, é muito profundo, talvez muito delicado. Mas mantras, frases, saudações. O nome da minha comunidade é a Ordem. A Ordem é uma legião de pessoas obcecadas por evolução e também a palavra ordem pode ser usada para deixar a tua vida em ordem. Então vocês precisam criar o mantra de vocês, a frase de vocês, a saudação de vocês. Seus seguidores têm que ver vocês na rua e falar a tua saudação. Os caras passam na rua, pela ordem, Fê. Fala, pela ordem, irmão. Você é um maluco. E é isso, meus seguidores são malucos. Por quê? Porque é o reflexo, né? Então, criem essas frases
que associam a você. E não precisa ser só mantra, não precisa ser só frases de efeito, não precisa ser só saudações. Criem frases que vocês falam. Eu falo muito uma frase de não seja uma ovelha, né? Cara, eu tô falando uma coisa aqui, mas é o que eu acredito. Tem gente que manda caixinha pra mim falando: Fê, meu namorado não sei o quê, você acha que eu tenho que largar ele? Minha filha, eu não sei. Você vai levar a minha opinião com base pra definir tua vida inteira? Não seja uma ovelha. Eu vou falar o que eu acredito. Agora, use isso e saiba filtrar. Eu ensino as pessoas a não serem ovelhinhas que seguem o líder e o mestre, sabe, com uma cegueira absurda. Não. Tenha olhos, cara, sabe? Tenha discernimento, tenha bom senso para tomar suas próprias decisões. Então, eu sempre estou firmando essas frases na cabeça do meu público que fazem ela lembrar de mim. E o último ponto é a polarização, que é essencial. Se ninguém te odeia, ninguém te ama o suficiente. E essa frase, para mim, define tudo. Essa frase define o que eu mudei na minha vida e no meu negócio. Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu era um cara muito passivo, sabe, gente? Quando eu comecei a entender o jogo da internet, eu comecei a perceber que isso aqui não é só um negócio. Isso aqui é a oportunidade perfeita para mudar minha vida. Isso aqui é a oportunidade perfeita para me tornar o cara mais confiante, mais autêntico que eu posso ser nesse mundo. E quando vocês produzem conteúdos e são porta-voz de uma mensagem que é transformadora para você, ou foi transformadora para você, e agora você está transformando a vida das pessoas, isso é muito poderoso, cara. E ser esse tipo de pessoa, para mim, é uma bênção. Eu acredito muito em Deus, não sei o que vocês acreditam, mas eu acredito que Deus, muitas vezes, me usa para passar certas mensagens para as pessoas. E eu nunca coloco Deus no meu conteúdo, porque eu não acredito nisso. Eu não concordo tanto em usar muito Deus para falar, para virar... Não concordo. Mas eu falo com ele quando eu estou no meu quarto. Então eu sei que quando eu vou fazer um conteúdo, eu intencionalmente quero falar algo positivo que realmente transforme as pessoas. Então se você for real, verdadeiro, autêntico, não ter medo de dar a opinião de vocês, não ter medo de, sabe, falar o que precisa falar, vocês nunca vão deixar de encantar as pessoas e ter um público gigante, pessoas que te acompanham e querem o seu produto e querem mais de você, tá? Muito obrigado por essa palestra, gente. Obrigado mesmo. Valeu. Que é isso? Isso aí não é uma palestra, não. Isso é um MBA de comunicação. Tá louco. Obrigado mesmo. Uma lembrancinha pra... Opa! Caralho, coisa linda, hein? Obrigado mesmo. Vai escalar.